Ah, Boa noite a todos e todas. Então, dando sequência às comunicações da Socina em Casa, hoje nós vamos apresentar a comunicação intitulada Mulheres à Margem no Audiovisual. E essa comunicação vai ser apresentada pela Hannah Henke Dias Esperança, Suzana Aparecida dos Santos e por mim, Virginia Zangrossi. E nós vamos analisar criticamente a representação das mulheres que desviam do padrão imposto pela sociedade patriarcal. Então, primeiro a gente vai assistir a apresentação da Hannah, que vai analisar o documentário da Maria Inês Vilares, intitulado Como um Olhar Sem Rosto, As Presidiárias, feito em 1983. Esse documentário ele registra a situação das mulheres presidiárias no Brasil. Na sequência, a Suzana vai apresentar uma análise sobre o filme As Belas da Billings, dirigido por Oswaldo Candeias, em 1987. E nesse estudo, a Suzana ela vai abordar a temática da prostituição. E em seguida, eu vou apresentar um pouco sobre os direitos reprodutivos e a questão do aborto na série brasileira Coisa Mais Linda, criada por Heather Roth e Juliano Cedrone, lançada em 2019. Bom, boa noite, gente. Eu queria primeiramente agradecer a Socine, né, pela organização desse evento, que está sendo bem legal. E também o pessoal da Ampli Audiovisual, que está dando suporte técnico para que ocorra tudo bem hoje. E como a Virginia falou, meu nome é Hannah Esperança, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Imagem e Som da UFSCar. E a minha pesquisa ela envolve documentários curtos dirigidos por mulheres na década de 80, limitado aqui no Brasil. Sendo que o filme que eu vou apresentar aqui hoje, Como Olhar Sem Rosto, ele integra também o corpus dessa pesquisa. Primeiramente, eu vou fazer uma rápida apresentação do filme e também da diretora, para quem não conhece, né, ficar familiarizado. Então, Como Olhar Sem Rosto, ele é um média-metragem paulista de 83, ele tem 30 minutos de duração e ele é dirigido pela Maria Inês Vilares. A Maria Inês, ela realizou outros 3 curtas na carreira dela de cineasta, entre o final dos anos 70 e os anos 80. E nesse período ela também encerra sua carreira como cineasta, infelizmente, né? Em outras áreas do cinema, ela também trabalhou como montadora, roteirista, assistente de direção, trabalhando muito ao lado da Olga Futema, que inclusive assina um roteiro com ela e assistente de direção no Como Mulher Sem Rosto. E aí eu vou citar aqui os nomes dos outros curtas, né? Caso alguém tenha interesse de ir atrás, queira conversar sobre, também pode me procurar depois. Então ela realizou o Circulando em 76, o Tamuíno em 77. Esses dois curtas, eles foram feitos no âmbito universitário, quando a Maria Inês ainda fazia comunicação. E depois ela realizou Como Mulher Sem Rosto em 83 e finalmente Menina de um Outro Tempo em 86. Esse último eu também trabalho com ele na minha pesquisa. E o Como Mulher Sem Rosto, ele se passa no Presídio de Mulheres de São Paulo, que na época era localizado nas dependências do Carandiru. E o filme ele tem uma proposta de registrar o cotidiano de detentas, mas das detentas que cumpriam um regime semiaberto. Então, o documentário ele tem um objetivo de defender, de discutir qual que é a eficácia desse tipo de regime, né? Que é um regime que ele visa, sobretudo, uma ressocialização gradual das presas. Então, primeiramente, eu gostaria de falar da abertura do filme, né? Da sequência de apresentação, enquanto a gente ainda está vendo os créditos e tudo mais, em que a gente tem uma apresentação do presídio, meio que uma entrada da câmera dentro do presídio, né? Então a gente vai ter muitos planos de grades, de janelas, de portas, e sempre com um olhar, com uma posição da câmera que olha para fora. Eu vou passar aqui alguns fotogramas para vocês entenderem melhor como que se dá isso, né? Infelizmente a gente não pode passar o trecho, então a gente vai ficar com os fotogramas mesmo. Eu vou explicando para vocês enquanto isso o que está acontecendo. Só um minutinho. Espero que vocês estejam vendo aí. Então, esse é um dos primeiros planos que a gente tem, que como vocês podem ver, a câmera está dentro do presídio, né? E a gente tem essa boneca pendurada na janela que ela olha para fora. A gente vai discutir um pouquinho do porquê que isso acontece.
E aqui a gente tem a câmera nesse ambiente um pouco mais externo do presídio. Ela é uma câmera na mão e que ela vai acompanhar uma presidiária retornando a cela dela. Porque qual que é o intuito do regime semiaberto, né? Então elas saem durante o dia para estudar ou para trabalhar, mas elas precisam retornar ao presídio nos horários de almoço e para dormir. Então, aqui a câmera está acompanhando esse retorno. Então, aqui a gente tem a guarda de presídio, né, como vocês podem ver, que ela vai abrir o portão, e aqui essa seria a presidiária, ela vai entrar, subir as escadas, e a câmera vai seguir ela. Aqui, dando sequência, né, a esses planos, a gente já vai ter essa parte mais interna do presídio, que vai dar acesso justamente às celas. E a câmera ela vai se tornar fixa, não mais na mão, e ela vai ficar parada. Então, ela não vai ultrapassar essas grades. Quem ultrapassa é a guarda de presídio, como a gente pode ver aqui, né? Essa é a guarda de presídio, ela vai abrir o portão, e ela e a detenta vão entrar na cela. Enquanto isso, a câmera fica para fora. Então, vamos discutir um pouco o que tem nesses fotogramas, né? O que eles significam. Essa sequência inicial de apresentação, que é uma apresentação um pouco do presídio também, ele serve ao documentário um propósito muito específico em termos de construção fílmica, em que esses portões, essas janelas que a gente vê o tempo todo, eles não delimitam apenas os espaços internos e externos, mas eles também demarcam muito rigorosamente quem pertence a esses espaços, né? Então, as presas, que estão sempre sujeitas ao confinamento, mesmo que elas saiam, elas sempre têm que voltar, elas olham para fora, né, representada pela boneca pendurada na janela, por exemplo. Enquanto a Maria Inês e a sua equipe de filmagem, que podem o tempo todo entrar e sair, olham para dentro. Então é uma relação muito dicotômica de olhares. E nesse sentido, isso também incute uma posição ética, né, do documentário, e em afirmar uma diferença social que é muito grande entre a diretora e as detentas. Uma diferença que vai recair, inclusive, nas formas de representação do documentário, que é o que a gente vai discutir aqui. Então, a Maria Inês, que ela é de fora, ela só pode falar a partir dessa perspectiva. Então, é muito importante que a gente consiga ver justamente o poder de escolha que a câmera, ao contrário das detentas, tem. Né? Então, no caso, o portão se tranca, mas a câmera escolhe ficar para fora. Lá nas instalações externas, o portão se abre, mas a câmera não ultrapassa as grades. E aí eu acho legal aqui trazer um pouco da discussão que a Esther Hamburger faz no livro Cinema do Real, em que ela discute justamente a disputa pelo poder, né, dos meios de representação de figuras marginalizadas, e que ela vai trazer o exemplo do livro do Drauzio Varela, Estação Carandiru, né, que posteriormente foi adaptado para o cinema pelo Hector Babenco. Então, o que o Drauzio faz? Ele faz um relato do cotidiano da Casa de Detenção de São Paulo, onde ele realizou trabalho como médico voluntário por muito tempo. Então, para Hamburger, o relato do Drauzio, e é que eu estou citando, não pode ser considerado um relato plenamente de dentro, na medida em que o médico fazia um trabalho voluntário entrando e saindo todos os dias. Então, as delimitações dos espaços do presídio, eles também se tornam delimitações de olhar. Então, mesmo que o Drauzio, como a gente sabe, participou de forma muito ativa no cotidiano dos presos, a perspectiva que ele tem sempre foi e sempre vai ser de alguém de fora da experiência social de ser presidiário. E na mesma direção vai essa sequência inicial do documentário da Maria Inês, do Como Olhar Sem Rosto, que vai demarcar, justamente através da atitude da câmera, né, de como ela enquadra, de como se ela anda ou não, a posição social e privilegiada da diretora, né? Enquanto também vai atestar que é justamente dessa posição que vai emergir o olhar do filme. Isso é um primeiro ponto para o filme, né? Em relação à representação das presidiárias. Agora, um outro ponto que eu queria trazer aqui é em relação ao modo de organização do documentário, né? Como que é feito? Então, a gente vai ter
logo depois da sequência de apresentação do presídio, a gente vai ter as primeiras entrevistas do documentário. Mas essas entrevistas não vão ser de presidiárias, vão ser de funcionárias do sistema penitenciário. Então a gente vai ter primeiro a diretora do presídio, uma das guardas, que se chama Dona Elvira, e a assistente social. A assistente social ela é a única dessas figuras que vai aparecer de forma mais recorrente. A gente vai discutir melhor o papel dela um pouquinho mais adiante, mas aqui eu gostaria de primeiro me deter justamente no depoimento da Dona Elvira, na guarda, né? Em que ela vai relatar um episódio em que as detentas chegam para ela e falam assim: ai, Dona Elvira, leva a gente lá na Santa que a gente quer fazer um pedido. E aí, essa santa, ela fica localizada no pátio, na área externa do presídio, e a gente vê isso, a gente primeiro vê a Dona Elvira relatando, e depois a gente vê essa santa propriamente dita, e aí aqui eu vou mostrar para vocês o fotograma, para vocês entenderem certinho o que eu estou falando. Então aqui a gente vai ter a imagem da santa, né, que ela tem essas flores depositadas no braço, nesse ângulo até assim, né, um pouquinho contra-plongé. E aí a câmera ela faz uma pan e a gente vê justamente o presídio ao fundo com essas grades, certo? Então, nesse sentido, quando a Dona Elvira relata isso, né, que ela teve que levar as detentas até lá, e aí ela fala que, na verdade, o pedido que elas querem é justamente a liberdade. Essa personagem, ela também acaba informando como o espaço externo para essas presidiárias, ele é sempre limitado e sempre mediado. E aí, isso faz muito sentido com o raciocínio que está em jogo no regime semiaberto, né, em que as detentas podem ir para fora, mas elas não são de fora, elas não são livres. E é justamente esse tipo de liberdade, essa liberdade não mediada e limitada que elas almejam. E aí, outro aspecto importante desse depoimento é justamente o peso empático que ele carrega em relação às presas, do sentido em relação às presas e ao espectador, né? Isso não só através desse depoimento, mas, como eu disse, de uma estratégia de organização do documentário, que até aqui a gente está nos primeiros 8 minutos do filme, não tem nenhuma entrevista com as presidiárias propriamente ditas, né? O que a gente vê, em vez disso, foi, como eu já falei, a diretora do presídio, a guarda, depois a assistente social. E todas essas mulheres, elas são profissionais do sistema penitenciário, certo? Que, assim como o Drauzio do Estação Carandiru, transitam entre ambos espaços, dentro e fora, estão em contato direto com as detentas, conhecem as adversidades da profissão, têm conhecimento técnico generalizante sobre elas, mas elas não são efetivamente pertencentes ao grupo presidiários. E aí, no caso específico da Dona Elvira, o seu papel enquanto entrevistada é justamente ser o quê? Reconhecidamente próxima às detentas, mas sem ser realmente uma delas. Então, o seu depoimento ele é legitimado por essa relação. Então, ela vai se referir às presas como meninas, né, dando um aspecto de intimidade. Ela vai dizer que ela fala assim, elas são revoltadas mesmo, deixando implícito que é a condição de presidiária que deixa as mulheres revoltadas e não que elas são revoltadas por natureza. E isso também é confirmado com esse episódio da Santa, né, que ela relata desse desejo de liberdade. Então, a Elvira, ela humaniza as detentas, né, e cria, antes mesmo que a gente possa ouvir qualquer uma delas, um sentimento de empatia nos espectadores em relação a essas figuras. E isso leva a gente ao terceiro ponto, que eu acho que seria o ponto central dessa apresentação, né, que é a forma que as presidiárias são filmadas. Então, depois que a gente tem esses depoimentos das funcionárias do sistema penitenciário, a gente começa a entrar em contato direto com as presidiárias e com os depoimentos delas. E a gente percebe que elas são sempre filmadas em planos ou extremamente próximos dos corpos, recortando-os em partes como mãos, bocas, ombros, pés, ou mais distantes, né, em planos das costas, laterais, plongés, contra-plongés. Ou seja, sempre escondendo o rosto. Eu vou mostrar aqui para vocês também como que isso se dá no filme. Espera só.
Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, a gente não está vendo o rosto. Aqui também esse plongé, que corta justamente a parte do rosto. Aqui, novamente. Às vezes contra a luz também, e a detenta de costas. Então, só para vocês terem uma noção como que isso se dá. Espero que não tenha sido muito rápido. Então, esse mecanismo de esconder o rosto, ele vai ser um padrão na forma de filmar as detentas ao longo de todo o filme. Entretanto, existe uma diferença, né? Porque, como eu disse, a dona Elvira aparece, as funcionárias do sistema penitenciário também aparecem. Então, quando as figuras mostradas não são as presidiárias, os rostos são expostos, né? E, inclusive, enquadrado em plano aberto, assim, a gente consegue ver bem nitidamente o rosto dessas funcionárias, ao contrário das presidiárias. Então, ser sem rosto, como o próprio título do documentário já sugere, difere as presidiárias não só de forma visual das outras figuras do filme, né, como também subentende a circunstância social e penal a qual elas estão inseridas. Isso principalmente porque o documentário ele está justamente preocupado com esse debate de ressocialização da mulher presidiária. Então, por isso ele estabelece uma conduta que eu considero ética em não comprometer a identidade das detentas no âmbito externo ao filme, né? Então, o que o documentário faz? Ele identifica essas mulheres como presidiárias dentro da sua estrutura, mas essa identificação ela não se sente para fora, justamente a fim de não agravar a sua exclusão social. Enquanto as funcionárias do presídio, elas não possuem uma legislação excludente que pese sobre elas e muito menos estão a parte do processo social. A identidade, portanto, nesse caso, né, ela é manifestada através de ter ou não ter um rosto, e é construída pelo filme justamente para ser um elemento que também vai discursar sobre essas diferenças sociais. E aí eu acho interessante, nesse sentido, a gente inserir o filme da Maria Inês num debate um pouco mais recente, né, um debate mais ali para os anos 90, apesar do documentário ser de 83, mas que eu acho que dialoga muito, né, justamente porque o que acontece nos anos 90? A gente tem uma discussão bastante intensa sobre a exposição da imagem de figuras marginalizadas no Brasil, né, principalmente com o surgimento daqueles telejornais policiais, né, como o programa Aqui Agora, que sempre buscavam vincular essas reportagens e flagrantes de crimes localizados com a imagem do preso, enfim, nessa situação de humilhação. E esse debate é interessante que, se a gente pesquisar, né, ele não só preocupava a partir de uma perspectiva de representação, né, como a própria Hambúrguer, ela tem essa preocupação, né, então Ivana Bentes, Fernão Ramos, mas também pelo viés penal, como a gente pode ver, por exemplo, num artigo publicado em 97 numa revista legislativa, que justamente o autor é Barros Filho, justamente falando sobre isso, em que ele vai falar assim: após o cumprimento da pena, o indivíduo encontra enormes dificuldades para empregar-se, sendo impelido novamente ao crime. Ocorre um agravamento da pena decorrente da divulgação desnecessária da imagem do preso, que além de prejudicar o próprio indivíduo, atinge a segurança pública. Então, é claro que aqui a gente precisa resguardar as diferenças entre programa de TV e documentário, principalmente por causa da veiculação, né? Os programas de TV têm uma circulação muito mais ampla, possuem maior possibilidade de causarem algum impacto na trajetória do presidiário, enquanto o documentário ele é restrito a espaços e públicos específicos, né? Teria uma repercussão mais contida. Mesmo assim, é interessante que a Maria Inês utilize justamente dessa não identificação das detentas com uma linguagem para poder discutir através da linguagem, né, essa questão da dificuldade da ressocialização. Isso principalmente porque é uma preocupação que as próprias presidiárias expressam no filme, como uma delas mesmo fala para Maria Inês, né, ela vai falar assim, e aqui eu estou citando: depois eu saio daqui de dentro e vou pedir emprego a uma firma, e a primeira coisa que eles vão pedir é antecedente. Então eu vou dizer que estive presa. Eu sou uma pessoa que eu sei, eu tô ligada que quando eu sair lá fora, meus amigos vão me apontar. Por que eles vão me apontar? Porque eu estive presa, porque eu errei perante a sociedade, pela qual a sociedade nunca mais vai me aceitar.
Então, nesse sentido, esse depoimento, ele revela que a exclusão da mulher presidiária, ela já é legitimada no âmbito das relações sociais e penais, em que estar na cadeia por si só já acarreta a sua estigmatização. Então, a responsabilidade ética que a Maria Inês ela toma para si como documentarista é justamente não interferir nesse processo de ressocialização da detenta. E aí aqui eu também estou trazendo uma discussão do Plantinga, né, justamente que ele está discutindo a consequência ética que tem a caracterização de indivíduos reais no documentário, em que ele vai falar justamente que a diferença entre ficção e não ficção é que não se pode prejudicar um personagem de ficção, mas as possibilidades de ferir uma pessoa real mediante sua representação fílmica são enormes. Isso principalmente porque os personagens reais no documentário, eles nunca vão ser representados em sua totalidade, mas eles sempre vão ser uma reelaboração do realizador, que vai caracterizar esses personagens à medida que ele constrói uma imagem e fornece a eles uma identidade. E aí, no caso de Como Mulher Sem Rosto, essa identidade fornecida às mulheres do filme é justamente a identidade presidiária, a qual é, né, como a gente sabe, como a gente viu, altamente estigmatizada e excluída pela sociedade. Essa responsabilidade ética, portanto, ela se intensifica de tal modo que a Maria Inês opta justamente por não atribuir nenhum outro tipo de identificação a elas. É claro que elas têm suas histórias pessoais, mas elas não têm nenhum outro tipo de identificação fora do âmbito do filme, né? E aí, um outro ponto que eu acho que é importante falar nesse sentido, e aqui que eu vou trabalhar um pouco mais com a figura da assistente social, é a mediação que o filme faz entre as detentas e o espectador, justamente através dessa figura da assistente social, né? Então, como que isso vai se dar? Então, aqui eu trouxe um exemplo, é o primeiro depoimento que a gente tem de uma presidiária, né? É o que abre, e a detenta ela vai falar justamente que ela trabalha o dia inteiro, que ela não trabalha porque precisa, mas ela trabalha para distrair, justamente para chegar depois à noite no presídio e dormir, não pensar nas coisas. E aí ela começa a falar que ela já fez todos os tipos de curso que a casa oferece, que ela já fez curso de pintura, de tricô, de datilografia, de secretária, enfim, qualquer curso possível. E aí o que acontece? A assistente social vem depois para complementar esse depoimento dessa detenta, em que ela vai falar o seguinte: você pega dentro do presídio e bota curso profissionalizante, primeiro grau, supletivo. E a tônica é: vamos ensinar um ofício, vamos dar uma profissão para esse homem para que ele não tenha como alternativa de sobrevivência a delinquência. No entanto, quando ele sai lá fora, pesa sobre ele uma legislação que diz: olha, a gente só estava brincando, na verdade você não vai trabalhar mais. E aí aqui, antes de realmente a gente analisar essa sequência, eu queria trazer um comparativo, inicialmente pode parecer nada a ver, mas vai fazer sentido, eu prometo, em que o Bernardet, no cineasta As Imagens do Povo, ele vai falar sobre o documentário Subterrâneos do Futebol, do Maurício Capovilla, em que ele vai justamente identificar uma presença hierárquica de autoridade dessas vozes, em que no topo a gente vai ter o quê? A voz off do locutor, depois a fala de técnicos, como locutores auxiliares, e por último, a voz da experiência, que no caso desse filme são os jogadores de futebol, né? Então, para o Bernardet, a construção de Subterrâneos do Futebol, ele subentende que os depoimentos dos jogadores não podem ser considerados confiáveis. Por isso, o filme ele precisa recorrer constantemente aos médicos e aos técnicos para dizer a verdade. E aí ele dá um exemplo de quando o filme toca na questão da contusão para o jogador de futebol. Então, primeiro, o que acontece? O médico é entrevistado e só depois a gente ouve o depoimento do jogador contundido. Aí o que ele diz? Ele conclui que não parece haver dúvida de que a fala respeitável é a do médico por ser um técnico, não ameaçado pessoalmente pela contusão. De fora, ele veria a questão com isenção, ao passo que o jogador, por ser parte, é sujeito a reservas. Então, claro, aqui a gente está resguardando as diferenças entre o filme do Capovilla e o da Maria Inês, né? A começar que o filme da Maria Inês não tem um locutor em voz off, né? A gente não tem essa figura. Então a gente pode dizer que a Maria Inês ela também recorre a essa figura da assistente social pela sua posição de fora.
E é mais do que fazer um comentário imparcial. A fala da assistente, ela generaliza e estende a experiência pessoal da presidiária, tanto para além de uma categoria de gênero, né, porque ela fala, vamos dar uma profissão para esse homem, quanto para além dos muros do presídio. Porque o que acontece? Dentro do presídio, a detenta se especializa. Fora dele, essa especialização é desvalorizada. Então, a problemática da dificuldade da ressocialização da presa, ela é ampliada através de outras experiências, né, coletadas de egressos, ou seja, de presidiárias e presidiários, que também se especializaram dentro da cadeia como entrevistada, mas, ao saírem, eles vivenciaram o fracasso do processo de reintegração social. Então, mesmo que as detentas, como a gente viu, né, tenham consciência da estigmatização que elas vão sofrer na sociedade, a assistente social é a única que realmente pode afirmar uma generalização do problema de forma mais concreta, já que é ela quem tem um acesso privilegiado a esses dados. Ou pelo menos, né, esse é o mecanismo construído pelo filme. E esse mecanismo vai se repetir sempre. Então, sempre a gente tem uma fala da detenta e depois uma fala da assistente social. Então, de forma aproximada com o documentário do Capovilla, também há uma valorização da perspectiva generalizada, técnica e externa. Porém, eu acredito que essa valorização não se dá por uma via de desconfiança da veracidade dos depoimentos das entrevistadas, né, como seria o caso de Subterrâneos do Futebol, mas de uma consciência da possível estigmatização das presidiárias pelos próprios espectadores do filme, certo? Então, né, novamente, de forma comparativa, o Bernardet vai apontar que o Capovilla, ele explicita a hierarquia de autoridade das vozes através da montagem, certo? Em que a fala do médico vem primeiro, ele nos diz a verdade, e depois a do jogador, que confirma e ilustra a informação dada previamente. No caso do Como Mulher Sem Rosto, isso se inverte, certo? A gente sempre ouve a experiência das presidiárias primeiro, e depois a voz da assistente social aparece para confirmar de forma generalizada aquilo que foi dito. Então, se a gente utilizar a mesma linha de raciocínio do Bernardet, a gente pode dizer que a Marinês considera até mesmo que as presidiárias têm uma maior autoridade no que falam, mas justamente por serem identificadas como presidiárias, os seus relatos podem ser invalidados por certa desconfiança de caráter que vem de estereótipos, né, estereótipos sociais. Então, a assistente social ela vai exercer esse papel de mediadora entre as detentas e o espectador. E aí, com isso, nós vamos para a última parte da minha apresentação, em que, para realmente fechar de como esse filme se dá, né, eu já vou partir para a última sequência do filme. Então, o que acontece aqui? O filme, ele na verdade, ele termina com um dia de visitação na cadeia, que é uma sequência que contrasta bastante com o filme até então, porque a gente tinha esse ambiente, né, enclausurado, claustrofóbico, triste. E aí termina com esse dia de visitação, que é um dia alegre para as presidiárias, que tem a presença... Desculpa, gente. Tem a presença de crianças, dos familiares, tem o contato físico, que também é uma questão muito presente no documentário, essa falta de contato físico, os abraços, os beijos, enfim. E aí, o que acontece? Esse dia de visitação termina, né? Os familiares vão embora, é muito sensível a sequência, eu gostaria que desse para passar aqui, mas infelizmente não dá. E a gente tem o último plano do filme, em que a câmera vai filmar algumas detentas de costas, andando justamente para o sentido contrário a ela. Então, elas estão retornando ao presídio enquanto a câmera permanece no mesmo lugar. Eu vou mostrar para vocês rapidinho como que isso se dá. Espera só um momento para vocês verem. Então, esse é o plano que encerra o filme. Então, a gente pode ver as presidiárias aqui retornando ao presídio enquanto a câmera fixa continua no mesmo lugar. Ela filma esse movimento delas indo embora. Isso é bastante interessante, principalmente para conectar com o que eu estava falando no começo da apresentação, né? Em que existe esse ciclo, né? Em que, da mesma forma como os planos de abertura do documentário, aqui, novamente, a gente vê demarcado os espaços que pertencem às presidiárias, à equipe de filmagem e ao espectador, certo? Então, ainda que a câmera, no filme inteiro, tenha acessado os mais diversos ambientes da penitenciária, ela não pertence a esse lugar. E, na verdade, ter acesso a esses lugares, a esse poder entrar e sair, apenas informa a posição privilegiada
que a diretora tem. Então não é coincidência que esse plano encerre o filme, justamente após um dia de visitação, em que fica muito explícito que a posição da diretora, da equipe de filmagem, de nós como espectadores, também é de visitante. E eu acho que é isso, né, por enquanto. Estou aberta a questões, se alguém tiver alguma dúvida, quiser que eu explique algum ponto de forma mais aprofundada, quiser saber mais sobre o filme, sobre a Maria Inês, enfim, estou aqui. Qualquer coisa é só me falarem. E agora eu passo a palavra para a Suzana. Obrigada, Hanna. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela Socine, pela oportunidade e a todos que estão assistindo. Minha contribuição para essa discussão que nós intitulamos Mulheres à Margem no Audiovisual é uma análise sobre a representação de Glória, uma personagem do filme As Belas da Billie, dirigido por Oswaldo Candeias e lançado em 1986. Essa análise também faz parte da minha dissertação de mestrado, junto ao PPG da UFSCar. Eu vou usar só uma sequência desse filme, que é um longa-metragem de ficção, que tem um enredo muito pouco convencional, que consegue dialogar tanto com os filmes da Boca, que são comumente chamados de pornochanchada, quanto com a obra autoral do Candeias. Nesse trabalho, ele contou com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e coprodução da Embrafilme. E ele assina argumento, roteiro, diálogos, produção, iluminação, montagem e direção. É um filme bastante difícil de resumir, mas basicamente ele acompanha a narrativa do personagem James, interpretado por Carlos Ribeiro, em suas andanças pela cidade de São Paulo, indo do centro até locais mais afastados da capital paulista, que muitas vezes se confundem também com os ambientes rurais. Apesar do James ser o personagem que guia essa narrativa, em muitos momentos as personagens femininas assumem um protagonismo. Por isso a minha escolha por esse filme para trabalhar na dissertação. Vou começar a apresentação de slide, só um minuto. Está dando para ver aí, né? Então, uma característica que é importante de citar, tanto desse filme quanto de toda a obra autoral do Candeias, é que ele sempre trabalha com personagens marginalizados e fora dos padrões estéticos, seja com pessoas deficientes, com prostitutas, enfim. Aí eu intitulei essa apresentação Retrato de Glória, que aí já contém em si uma ironia, né, na escolha do próprio nome que ele escolhe para essa personagem. A gente conhece a Glória em um momento já de decadência. Essa relação com a decadência, ela está presente em todo o filme. E isso também alude ao momento em que ele está inserido, né, que é o momento já de produção da Boca já caindo bastante, desmanche da Embrafilme. Nesse sentido, eu defendo que As Belas encarnam uma espécie de um gesto nostálgico desse diretor. Desculpa te atrapalhar, os seus slides não estão aparecendo. Não. Tudo bem, não tinha nem passado ainda. Só um minutinho, vamos lá de novo. Deu erro. Agora tá? Ainda não. Não estou conseguindo compartilhar. Eu posso tentar aqui. Enquanto isso, se você quiser ir apresentando... Eu posso falar porque até então não tô usando a apresentação ainda, tá? Beleza. Vou continuar. Então, eu defendo que esse filme é uma espécie de um gesto nostálgico do Candeias em relação à sua própria carreira, em relação
a produção da Boca como polo de produção cinematográfica e até mesmo como lugar, né, geográfico, que até apresenta no filme alguns aspectos de decadência, de uso de drogas por pessoas e tal. Isso está presente, esse gesto nostálgico, de forma muito óbvia em algumas falas, que é bastante citado na análise desse filme, mas o que eu venho pontuar é que isso também está presente na escolha das próprias personagens, em especial as personagens femininas. Como a gente não pode utilizar aqui o recurso do vídeo, eu vou tentar fazer uma descrição bastante fiel dessa sequência que eu vou utilizar, que é uma sequência de 5 minutos, e eu vou tentar fazer primeiro a descrição e depois entrar com a análise. Conseguiu compartilhar, Hannah? Conseguiu? Sim, está aparecendo aqui. Tá aparecendo aí? Tá, só que não tá com a tela cheia. Mas Tá, tudo bem, não vou tem colocar problema. aqui. Agora foi? Tá a tela cheia? Não. Não. Não, deixa assim, não tem problema. Vai embaixo. Clica embaixo. É que aqui pra mim tá aparecendo tela cheia. Mas acho que dá para enxergar bem assim também, se não der certo, não tem problema. Então, aqui eu peguei essa imagem do Google, né, uma imagem eu acredito que seja do DVD, né, que foi lançado, porque esse filme, apesar dele ter coprodução com a Embra, passou por várias questões e acabou não sendo lançado em nenhum cinema oficialmente, né. Então, até o nome dessa atriz que aparece que é a Glória, a gente não tem certeza se é essa Nilza Biancolino mesmo, porque não está acreditado quem interpreta cada ator ou atriz, né, que é uma coisa também recorrente no filme do Candeia. Aí pode passar o slide, eu vou começar a fazer a descrição. Tá? Então, em Conta Plongée, a gente vê o alto desse prédio, que fica na região da Boca do Lixo. No enquadramento, a gente consegue identificar 3 pessoas. A Glória, um violeiro, e o Jay. Na banda sonora, a gente começa a escutar a canção Vá Cuidar de Sua Vida, disputando lugar com os ruídos da rua. Aí, com o movimento de zoom in, a câmera se aproxima para mostrar o diálogo entre o James e o violeiro, deixando a Glória de fora. Aí pode passar o slide. Em seguida, nós vemos o rosto da Glória preencher toda a tela. O plano se abre e observamos enquanto ela estende as roupas no varal. A câmera se detém sobre a sua figura, o cabelo grisalho, crespo, um pouco bagunçado. Ela tem uma expressão de melancolia, cansaço, que acaba sendo reforçada pela canção que começa a tocar, não diegeticamente, Hace um ano, que é uma canção em castelhano. A música chama a atenção de Glória, que olha para trás, procurando o ponto de origem, nesse momento ainda não diegético. Ela volta a olhar para frente e a câmera continua detida em seu rosto. Olha para cima, para baixo, olha para baixo, para cima, para baixo novamente, como que rememorando uma lembrança dolorosa, até se afastar do varal. A câmera segue e o homem que vimos de longe conversando com James está agora sentado com a viola nas mãos. Glória para em frente a ele e continuamos ouvindo a canção. O enquadramento muda e passamos a ver o rosto do violeiro em primeiro plano, ao qual se junta o rosto de Glória. Se agacha para pedir. Toca aquela, ela diz. Aquela qual? Faz um ano. Faz um ano é uma versão brasileira da canção que estava tocando não diegeticamente antes. Aí ele já ironiza com um tom de deboche. Pô, mas faz só um ano? E aí começam as dicas assim de decadência, né, dessa personagem. Aí ela responde, não interessa, porra, pra mim foi ontem. O violeiro começa a tocar a canção que ela pediu, né, que é Faz um Ano.
A princípio, a gente pensou em tratar essa música como um tema da Glória, mas assistindo a outros filmes do Candeias, a gente identifica que essa canção pode ser vista como um tema da prostituição, né, na verdade, que ela aparece, por exemplo, no filme A Cera e a Tortura. A Glória acompanha bem de perto a execução da canção, com seus cabelos roçando o braço do violeiro. A expressão dela vai ficando mais tensa, ela franze a testa, morde os dedos e balança ligeiramente a cabeça acompanhando a melodia. A câmera se aproxima ainda mais do rosto dela. Quando chega muito perto, muda o enquadramento e passamos para um plano médio, no qual a gente vê os três personagens, a Glória, o violeiro e o James, em meio às roupas penduradas no varal e em tudo. A Glória continua contemplando atentamente o violeiro. Novamente com zoom in, a câmera passa a se aproximar gradativamente dos personagens, até enquadrar apenas a Glória e o violeiro. Esse ambiente em ruínas que a gente vê aí, ele é muito recorrente na obra do Candeias, contrasta com a beleza da melodia dessa música e, ao mesmo tempo, como a letra é uma história de abandono, ela também reforça a decadência. A seguir, James e Glória entram em cena dançando. A música, entretanto, volta a ser não diegética. Glória beija o James na boca, ele ri envergonhado, mas nesse momento continua. A câmera retorna ao violeiro e o som volta a ser diegético. O som fica nessa dança. Quando ele está com a Glória, ele é não diegético, quando está com o violeiro é diegético. De volta a James e Glória, a canção passa a ser não diegética em castelhano. Mais uma vez a Glória tenta investir beijando James, mas agora ele se esquiva. Paralelamente, a gente vê duas mulheres mais jovens que também são prostitutas chegando à laje. Está conseguindo acompanhar passando, né? Tá. Essas duas mulheres são prostitutas e elas chegam aí procurando a Glória, né? E elas chegam com toda uma carga de reprovação. E falando, né? O que é isso? O tempo dela já acabou. Coitada, só que ela não sabe disso, né? E elas estão procurando a Glória para ir cuidar das filhas dela, que elas precisam ir trabalhar, e a Glória tem essa função, né? Já que ela é uma mulher mais velha, de cuidar dessas crianças. A câmera volta novamente para a Glória e James, agora num atrito forte, né, que ele consegue se esquivar, se desvencilhar dela, e ela fica sozinha na tela. A canção, Hace um Ano, continua soando na banda sonora, sendo interrompida apenas pelos berros das mulheres que gritam insistentemente, Glória, Glória! Mas ela continua ali parada, rememorando seu passado, e nem sequer olha para quem lhe dirige a palavra. A câmera se aproxima ainda mais do rosto dela para mostrar sua expressão, ainda mais triste e cansada do que no começo da sequência na laje. Até que ela se retira do quadro, deixando apenas os arranha-céus desfocados ao fundo. Saindo da laje, encontra Plongé, a gente avista a porta do prédio, onde algumas crianças estão brincando. Em seguida, Glória, já totalmente caracterizada de uma outra forma, vestida com outra roupa, com os cabelos bem alinhados, como uma boa dona de casa, chega para levar as crianças. Em seguida, as duas mulheres que a interpelaram também saem do prédio, essas duas prostitutas mais jovens. A câmera se aproxima com zoom e enquadra em plano fechado o rosto de uma dessas duas mulheres, que diz lentamente e em tom de reflexão: puta que o pariu, se eu não me cuidar, vou acabar virando babá de filho da puta. A sequência, ela se encerra aí, e agora eu vou fazer um pouco dos comentários da minha análise mesmo. Nessa sequência da laje, como eu citei no começo, é a Glória quem assume o protagonismo, né, deixando o James como um personagem secundário. Isso pela atenção que a câmera dá a ela, pelo fato de que é ela quem guia a trilha sonora, escolhendo a canção e também variando entre som diegético e não diegético, conforme a presença dela no quadro. E dessa maneira, o filme consegue colocar em cena questões de gênero, classe e idade. A Glória é uma ex-prostituta, mulher pobre, provavelmente migrante, forçada a abandonar a profissão porque, entre aspas, o
tempo dela já passou, como é dito pela própria prostituta mais jovem, ou seja, ela envelheceu. A câmera, por outro lado, parece não se importar com isso, com os insistentes planos fechados no rosto da personagem que enfatizam aspectos subjetivos, já que o filme não tem muitas falas. A sua expressividade, a crueza das linhas do rosto, sem preocupação com retoque, nos permitem pensar em toda uma vida pela qual essa mulher já passou, encarnando, assim, nessa personagem a fatalidade da vida da mulher, não só prostituta, e sua condição em uma sociedade que exige padrões de beleza praticamente inalcançáveis e descarta as mulheres depois de uma certa idade, confinando-as apenas ao âmbito do trabalho doméstico. A discriminação em relação à idade de Glória está presente em 3 momentos. Na piada feita pelo violeiro, que ironiza o nome da música Faz um Ano, dando a entender que para a Glória faz muito mais do que um ano, que já passou o tempo dela, né? Na recusa de James, que literalmente foge dela quando vê a chegada de mulheres mais jovens na laje, né? Até então ele estava achando engraçado, não estava se importando tanto com as investidas dela. E por fim, nas palavras dessas 2 mulheres que chegam aí para acionar agora para cuidar dos seus filhos. Elas não hesitam em reprovar essa tentativa de uma rememoração de um tempo passado que a Glória empreende ao dançar com o James, né? Inclusive foi o James quem tirou ela para dançar. Também é interessante destacar o momento em que uma dessas prostitutas mais jovens reflete sobre a sua profissão e seu futuro. Momento esse que também guarda relações com questões de gênero, classe e idade. Que é esse momento final em que ela afirma que precisa se cuidar para não se tornar uma babá também. Nesse sentido, eu acho importante citar aqui um estudo feito pela antropóloga Cláudia Fonseca, que durante os anos de 94 e 95 entrevistou 60 mulheres prostitutas em Porto Alegre. Nessa pesquisa, ela constata que para essas mulheres que trabalham na prostituição, o serviço doméstico é que é visto como uma ocupação degradante. Ela explica que devido à instabilidade da clientela, muitas vezes a mulher precisa acionar essa fonte de renda complementar por meio do serviço doméstico em casa de família. Mas aí tem até um depoimento de uma dessas mulheres, né, prostitutas, que fala o seguinte, né, abre aspas: a dona queria me fazer de escrava, tinha que lavar 3 trouxas de roupa e cuidar de um punhado de crianças, e ia ganhar em um mês que ganho aqui na praça em 3 dias. Não fiquei nem uma semana. E sempre que alguém vai trabalhar nesse ramo doméstico, né, entre esse grupo de prostitutas que a Fonseca entrevistou, surgiu uma justificativa. Ao contrário do que pode pensar o senso comum, essas mulheres, elas não tentam em momento algum justificar o seu trabalho na prostituição. Segundo a Fonseca, elas se posicionam como trabalhadoras independentes, livres de jornada diária e de obrigações com os patrões. Assim, percebemos que a preocupação dessa personagem diante delas em acabar sendo obrigada a cuidar de crianças no trabalho doméstico realmente faz parte dos dilemas enfrentados pelas prostitutas, já que se trata de nem é considerada uma profissão, mas o que eu digo profissão, não reconhecida legalmente e sem qualquer benefício, direito trabalhista, estabilidade ou direito à aposentadoria. Aí, já indo para a conclusão, esse retrato de Glória também alude ao destino de desmanche da Boca do Lixo como polo de produção cinematográfica. O gesto nostálgico do diretor ao realizar as belas é estendido à personagem dessa prostituta forçadamente aposentada, que vai ser relegada ao trabalho doméstico. E a frase proferida por James, mais para o começo do filme, que eu não passei aqui, que ele fala: essa boca não é mais aquela, né? E a dita por essa prostituta mais jovem, o tempo dela já passou, se referindo à Glória, quando colocadas lado a lado, elas dizem exatamente a mesma coisa. Referem-se com desdém a um lugar ou uma pessoa que já teve um momento de esplendor e agora se encontra em decadência. Nesse sentido, a banda sonora e a ambientação corroboram com a ideia de abandono e decadência, que ainda será mais reforçada em outros momentos do filme. Outro destaque aí, também que eu estou
investigando na minha análise, é que as próprias mulheres estão sendo algozes das mulheres nesse filme, né? É uma questão que eu pretendo depois desenvolver melhor. É isso, muito obrigada. Obrigada, Hannah, por ter passado os slides. Vou compartilhar minha tela, então, só um minuto. Tá aparecendo? Tá tudo certo? Tá. Então, dando continuidade ainda nessa temática, né, das mulheres à margem do audiovisual, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre direitos reprodutivos, mais especificamente sobre o aborto, na série brasileira Coisa Mais Linda. Embora a série tenha sido lançada em 2019, diegeticamente a trama ela se passa no Rio de Janeiro em 1959. E mesmo que a protagonista da série seja Malu, para falar dos direitos reprodutivos, eu optei como recorte, né, falar do casal Lígia e Augusto. Então, desde a primeira vez que a Lígia ela aparece na trama, na diegese, existe essa expectativa, tanto do marido quanto da sogra dela, que sempre falam e questionam essa questão da gravidez dela, quando ela vai engravidar, que ela precisa dar uma encorpada para poder gerar uma criança. Então, existe sempre essa temática e esse foco na expectativa de que a personagem engravide. Em oposição a isso, a gente tem o desejo pessoal dela, que não é esse. O desejo dela é se tornar uma cantora de sucesso. Então, sempre existe esse contraponto do que se espera em relação a ela e ao corpo dela e ao real desejo dela de se tornar cantora. Só que esse desejo ele não é possível porque a Lígia ela é casada com um político e esse político ele já é uma figura pública e ele espera ter uma esposa recatada e que fique dentro de casa e se comporte como, entre aspas, uma esposa deveria se comportar, né? Então, desde o primeiro momento em que ela vira e fala para ele que ela cantou em uma festa pequena, o marido já reage com uma agressão física. Então, a gente já vê que é um sonho, digamos assim, que dentro desse contexto para ela parece impossível. Então, o que a Lígia faz a princípio para poder realizar esse sonho? Ela pega, mesmo morando no Rio de Janeiro, ela vai para São Paulo, ela se disfarça e vira essa persona Verônica, e assim, nesses momentos, ela tem esse escape para poder realizar esse sonho em paralelo ao casamento dela. E além da questão da opressão do marido, que não quer que ela cante, dessa questão da violência doméstica, a série também exibe uma outra questão, que é a questão do estupro dentro do casamento. Então, aqui eu vou exibir alguns fotogramas da cena de estupro, então eu já aviso para quem se alguém tiver algum desconforto, para que, por favor, se ausente por uns 2 minutinhos, que é o tempo só de eu exibir os fotogramas e já voltar para seguir da continuidade, né? Então, só avisando. Então, a gente vê que a trama da Lígia, ela se passa dentro dessa questão da opressão, da violência doméstica, do estupro, desse desejo que as pessoas têm de que ela engravide e em contraposição à real vontade dela, né? Então, aqui eu quero deixar claro que a série, já no terceiro episódio, ela opta por mostrar uma cena de violência sexual. E durante essa cena, a gente pode ver que o marido ele chega bêbado depois de um evento político, ele, mesmo a personagem pedindo para ele parar, dizendo que está machucando, ele não se importa, ele trata ela como se ela fosse realmente um objeto, e majoritariamente a cena ela se passa em close-ups do rosto da Lígia, né? E a gente pode ver que várias vezes o rosto dela está desfocado, como se, apesar dela estar naquela situação, como se ela não quisesse estar, né? A gente pode ver esse estado de confusão, assim, não confusão, mas uma coisa no sentido de querer não estar naquele local, né? E ao final da cena, ele joga ela como se ela fosse um objeto, o qual ele já usou e pode seguir a vida dele
Outra coisa só que eu queria dar destaque, como a gente não está assistindo a cena, acabou que eu não selecionei um fotograma que essa cena ela se passa durante uma tempestade, então isso também enfatiza a sensação e dá uma ênfase ainda mais opressora durante o momento, e em alguns momentos tem uns clarões de trovão, e nesses momentos a gente consegue ver melhor o rosto da Lígia, mas acabei optando por esses fotogramas mesmo. Então a gente tem que, dentro da série, como eu disse, ela foca nesses três aspectos de violência doméstica, gravidez e o desejo da Lígia em se tornar cantora. Então, como a todo momento a questão da gravidez ela surge, então quando a personagem da Lígia ela aparece grávida, para o espectador isso não aparece tanto como uma surpresa, né? Isso era mais como uma premissa, um indicativo de que isso ia acontecer, porque era a temática do casal, né? O que pode soar como mais uma atitude um pouco mais surpreendente para o espectador, talvez seja a escolha da Lígia, que ela acaba optando por realizar um aborto, e a série ela escolhe em não exibir esse aborto. Eu vou comentar um pouquinho mais depois como essa descoberta se dá dentro da série, mas por enquanto eu só quero antecipar isso um pouquinho. Então, a personagem ela opta pelo aborto, e esse aborto ele vai acabar culminando na morte da personagem, vítima de um feminicídio, né? O marido descobre e ele atira na esposa. Depois de um tempo o personagem ele vai desaparecer e ele só vai retornar para a série para o julgamento dele, tá? Então, o julgamento do Augusto, bom, para começar, que o crime que acontece em relação à Lígia, ele se passa na virada do ano, né? Ele acontece do dia 31 de dezembro de 1959 para a virada dos anos de 1960, e a gente já pode tirar daí que existem muitas semelhanças com o caso da socialite brasileira Ângela Diniz. Ela também foi assassinada pelo companheiro dela, o Doca, também na virada do ano, só que o crime real mesmo, ele aconteceu em 1976, então a série, a trama, ela se passa 17 anos antes do crime real, mas é uma alusão clara, direta, feita a esse caso. E aí tem algumas questões. Quando a gente vai para a série, o primeiro depoimento que a gente escuta é o depoimento da mãe do personagem, da mãe do Augusto. Então, ela exalta o filho como sendo um homem apaixonado. Então, é como se o crime dele fosse amar muito a esposa. E a mesma alusão foi feita na época do julgamento do Doca, como se o motivo pelo qual ele tivesse cometido o crime que cometeu fosse essa questão do amor. E é interessante também que a mãe do Augusto, ela chama a Lígia de mulher fatal. Então, aqui a gente vê uma alteração da vítima, que foi realmente morta, passando, né, nessa transição de vítima para a culpada do que ocorreu com ela, né? Nesse caso, a femme fatale, no audiovisual, ela é a figura dessa mulher que tem uma sexualidade que não é controlada, então, por conta disso, ela reduz os homens a uma situação quase animalesca, então eles se comportariam de um modo o qual eles normalmente não se comportariam, mas a culpa é da mulher e dessa sexualidade dela desenfreada. Então, a gente tem isso na série, e também é interessante que isso também foi uma das questões que apareceram no julgamento real da Ângela Diniz. E, de novo, a culpa acaba recaindo sobre a mulher. E aqui na série a gente vê, né, um fotograma de que o jornal e o rádio, eles acabam colocando que o crime dele foi amar demais. E a mesma coisa aconteceu no caso da Ângela Diniz. Então, depois de ouvir os depoimentos da mãe do Augusto, a série ela vai exibir os depoimentos de algumas amigas da Lígia, e para só depois exibir o depoimento do Augusto, que vai ser intercalado tanto com o depoimento da Malu, que é a melhor amiga da Lígia, quanto com cenas de violência cometidas pelo Augusto. Eu quero aqui só dar um destaque em relação ao depoimento da Malu, que a Malu é a protagonista da série, e ela é uma personagem que ela não vive com o marido abandona,
e em um dado momento ela começa a se relacionar com outros homens, mas ela ainda não é uma personagem desquitada, né? Na época era o termo desquite que era utilizado. Então, várias vezes, e só um parênteses, que o Augusto ele atira tanto na Lígia quanto na Malu, ele também tenta matar a Malu. Então, assim, em vários momentos, apesar da tentativa de homicídio contra a vida dela, em nenhum momento isso aparece por parte das pessoas que estão lá julgando, enfim, que estão julgando o personagem. O que eles tentam fazer é invalidar o comportamento dela, por ela ser dona de um bar, por ela ser sexualmente livre. Acontece que várias coisas que eles vão falar, que ela vai falar, acaba se tornando quase que irrelevante, porque ela é interpelada pela questão, mas tipo, onde estava seu filho? Então, sempre tentando puxar para essa questão de você não se enquadra dentro dos valores morais do patriarcado, então o que você diz não vai ser considerado dentro desse julgamento. Então, acho que essa é uma questão dentro da cena. Então, a gente tem essa montagem paralela, e depois, quando a gente corta já para o Augusto, quando os promotores de acusação eles vão e perguntam para o Augusto, né, qual é o significado da família. Então, novamente, a gente vai ver o personagem tendo essa, digamos assim, chance de expressar e exaltar os valores do patriarcado, que seriam a família e a questão religiosa. Então, ele fala até de Deus é testemunha do que ele tentou. E aí é muito interessante que depois que ele exalta a família, ele evoca a questão, o nome de Deus durante o julgamento, a montagem corta direto para um fotograma do estupro. Então, a gente vê que, do ponto de vista dele, a gente vê um diálogo que favorece essa moral do patriarcado, enquanto que a gente tem essa contraposição da montagem exibindo a realidade do relacionamento deles, né, do abuso. E, novamente, a culpa recai sobre a Maria Luísa, né, a Malu, como se ela fosse a personagem que tivesse destruído a família deles. Então, novamente, vem a pergunta de como era a convivência com a esposa, e aí é muito interessante que ele fala que eles tinham uma vida perfeita, e aí corta para uma cena em que aparecem um flashback dos personagens tirando uma foto para uma campanha política dele. Eles realmente parecem um casal perfeito e feliz, mas assim que a foto é tirada, a gente corta já para a expressão da Lígia, de tristeza e agonia. Essa foto foi tirada depois de um momento de violência contra a personagem, então ela está absorta dentro da própria dor. Então, novamente, contradizendo o que o Augusto está falando. E aí perguntam sobre a agressão, se ele nega ter batido na esposa, e novamente corta para um momento em que ele dá um tapa tão forte nela e que a personagem vai para o chão. E quando ele pergunta sobre ter atirado na esposa, o personagem não nega. A gente vê tanto pelo flashback quanto no momento presente, ele diz que não nega. E aí o público reage em relação a isso, porque talvez não fosse esperado que ele não negasse o que ele fez. Só que a gente tem aqui o quê? A gente tem a narração do ponto de vista do Augusto, que tenta falar desse relacionamento perfeito, que ele vende essa ideia, porque o flashback não é algo que o júri teria acesso, então ele só tem acesso ao que o marido está dizendo, né? Digamos assim, essa criação desse relacionamento perfeito. E aí o que acontece? O personagem ele vai pegar e ele vai usar a questão do aborto como uma cartada final para a vitória dele. Então, o que acontece? Ele existe uma equivalência entre o aborto e o feminicídio cometido por ele. Então, o que ele faz? Ele pega e ele diz sim, ele confessa que atirou, continua chamando ela de amor da vida dele, e aí o público, né, reage assustado, mas ele diz que foi um acidente. Aqui a gente poderia se perguntar como pode ter sido um acidente se uma pessoa claramente pega a arma né, e aponta para outra pessoa, mas aí ele vem e ele usa a desculpa de que é para defender a honra e a família. E é muito interessante que esse também foi o argumento utilizado pelo DOCA durante o julgamento dele, durante o primeiro julgamento dele,
em relação ao caso da Ângela Diniz, e embora isso não estivesse na Constituição, de que esse era um motivo justificável, acabou que, em algumas vezes, essa defesa da honra e a defesa da família acabava servindo como um bom, entre aspas, né, um bom argumento para isentar esses personagens da culpa. Tanto que, bom, continuando na série, depois eu volto sobre as resoluções. Então, ele fala que fez isso para preservar a honra e a família, e aí ele disse, né, claramente chama a esposa dele de assassina primeiro, e diz, a gente corta isso corta do plano dele para o plano da Malu, porque a Malu foi a personagem que acompanhou a Lígia durante o procedimento, então ela já sabe o que ele vai falar. Então aí volta para ele e ele faz essa revelação do aborto, que a personagem fez um aborto, e a gente vê a reação do público assustado em relação a essa informação. É realmente a cartada final dele, porque ele diz que enfatiza, né, que ela matou o filho dele, e novamente acusa Maria Luísa, então invalida totalmente qualquer tentativa de que ela tivesse dito em defesa da Lígia. E logo em seguida disso, o júri já entra em recesso. Então, essa é realmente a última informação que eles recebem, é a do aborto. E aí ele procura, ele olha para a mãe dele. Então, a gente já pode pressupor por essa expressão de deleite no rosto da mãe dela que ele vai sair vitorioso. E no caso, ele sai mesmo. Porque o que acontece? O Augusto, ele é condenado por ter realmente assassinado a esposa, só que ele é condenado a 4 anos de prisão, que ele pode cumprir em regime aberto. Ou seja, não existe uma punição para o personagem. E aí, se a gente for pensar, isso aconteceu também depois do primeiro julgamento, no caso da Ângela Diniz, que no caso o Doca, ele foi condenado a 2 anos também e cumpriu em liberdade. Isso, o primeiro julgamento dele. Então, depois, se vocês quiserem falar mais sobre isso, aí vocês podem me perguntar. Porque depois ele foi julgado novamente. Então, a gente vê que a série segue essa mesma linha, mesmo que sejam 17 anos antes do crime real que aconteceu com a Ângela Diniz. Então, o que a gente vê? A gente vê realmente uma vitória do Augusto e essa equivalência de que o aborto é um homicídio, no caso, dentro da visão daquele período, né? Então, a gente tem essa ausência da punição. Então, o que acontece? Para as mulheres tentarem fazer justiça, como a justiça não foi feita, Malu, juntamente com a Tereza, que a Tereza trabalha numa rádio, elas vão e existe um monólogo da Malu que tenta justamente dizer o oposto do que a mídia estava dizendo até então, que esse crime ele não é um crime de amor. E ela até diz, né? O amor é tudo menos uma coisa que o amor não é violento. Então, o amor não é violento. Eles tentam dissociar essa imagem o tempo todo. Então, pensando, né, nessas questões, pensando que a série se passa nos anos 50, que eu falo, por se tratar de uma série melodramática, eu levantei algumas questões, né? Será que a gente está falando aqui, já pensando nas questões da violência doméstica, do aborto e do estupro conjugal, será que a gente está falando de um feminismo dos anos 50 ou a gente está falando aqui de um feminismo contemporâneo? E se a gente está pensando no drama, normalmente o melodrama tem o que o Peter Brooks chama de moral oculta. Então, o que seria essa moral oculta? A gente tem essa roupagem da verossimilhança dentro da diegese, só que por trás dessa fachada que a gente tem uma mensagem que a gente espera que o espectador apreenda essa mensagem ao assistir esse produto audiovisual. Então, a gente agora pode pensar, né? Os melodramas familiares, mais especificamente os melodramas maternos dos anos 50, e aqui eu estou eu estou me referindo aos melodramas hollywoodianos clássicos, tá? Que eles fizeram parte do que eu estudei melodramas hollywoodianos, não brasileiros, então peço licença para essa associação. Então, pensando nisso, nesses filmes, muitos deles a gente via a sacralização dessa maternidade, e a gente via que existiam, que os valores patriarcais, eles eram muito, né, enfatizados.
dentro dessas narrativas. Então, se a gente pensa numa série contemporânea que se vende como sendo uma série feminista, será que a gente pode associar que a moral oculta ela ainda é feminista ou será que a gente pode aprender outras possíveis leituras? Então, vamos ver. Pensando no melodrama, eu já digo para vocês que a série é um melodrama, mas aí vocês podem perguntar, mas quais seriam as características de um melodrama? Então, eu, novamente, me refiro às características que o Peter Brooks fala, e aqui a gente pensa, de novo, né, no forte emocionalismo, na moral polarizante, nessa perseguição dos bons, né? Então, pensando, aqui eu vou focar muito mais na questão da polaridade entre o bem e o mal, que a gente já pode tirar que o personagem do Augusto, ele já seria considerado vilão melodramático, e a gente tem uma caracterização tanto implícita quanto explícita dele. Desde o começo a gente pode olhar que ele está com um semblante mais sério, ele já tem essa carreira política, que a gente pode já questionar de quais seriam os valores morais dele, né, enquanto pessoa, ao mesmo tempo que a gente também tem as coisas mais explícitas, que já são a agressão física, o estupro. Então, não dá para dissociar isso enquanto a Lígia é a personagem oprimida. Além disso, a todo momento a gente tem uma atuação histriônica extremamente exagerada, e a gente tem também os enquadramentos, que normalmente o Augusto ele vai aparecer em plongé, e a Lígia, em contra-plongé, e a Lígia em plongé, muitas das vezes. E a gente tem também uma iluminação que tem sombras bem marcadas, então sempre para intensificar essa questão da opressão da personagem, fora a trilha e os efeitos sonoros, como eu mencionei a questão da chuva, dos trovões na cena do estupro, mas em outros momentos também. Por exemplo, tem um momento em que a personagem descobre que ela foi enganada pelo marido e ela decide deixar ele numa reunião política, e aí ela vai para a inauguração do bar da Malu, e por motivos da série, acaba que ela tem que cantar e fazer abertura. Ela é a atração principal da noite. Então, ela canta, e a gente pode ver aqui que, diferente das imagens que eu já mostrei da Lígia até agora, ela parece muito realizada e feliz. E a gente vê que, mesmo que em alguns momentos ela quase saia do frame, porque a gente está num close-up num extremo close-up, ainda assim a gente consegue enfatizar a reação da personagem, essa felicidade dela. E aí a gente vê que o personagem, o marido dela, vai surgindo, e aí ele entra em foco, já também, como eu disse, com semblante sempre sério. E ela toda feliz, até que ela identifica a presença dele, e a expressão dela muda completamente. Então aí ela se retira do palco, e aí nesse momento o casal ele vai atrás dela, e eles vão ter uma outra briga, no qual o Augusto vai dizer que ela se saiu uma bela cantora de bordel, vai chamar ela de puta, então ele vai utilizar termos muito ofensivos em relação à esposa, e além disso ele vai agredir a Lígia mais uma vez, só que dessa vez vão ter testemunhas. E aí, depois do fato de a Malu, que é a testemunha, ter visto isso, ela ainda vai conversar com as outras amigas, e novamente o diálogo entre ela e as amigas, a Teresa, no caso, que é a personagem vista como personagem feminista dentro da série, ela vai dizer para a Lígia jamais repetir que o Augusto fez isso por amor, porque isso não é amor. Então, de novo, a gente tem uma tentativa de dissociar amor e violência. E assim, logo depois desse momento que ela percebe, que a gente vê toda a euforia e alegria da Lígia em cantar, ela realmente decide que ela não quer mais ficar com o marido, e ela se descobre grávida. Então, o que acontece? Ela aparece grávida e ela quer realizar um aborto. Então, o que ela faz? Ela vai procurar a Teresa, como eu disse, a personagem vista como feminista dentro da série. Só que a Teresa, aí eu acho que a série faz um trabalho muito interessante, porque por a Teresa ser a personagem mais feminista, e ela também aparece como sendo a personagem que tem um desejo muito grande de se tornar mãe, mas esse sonho ele é impossível, porque ela já perdeu um filho e ela não pode ter filhos. Então, eu acho muito interessante que a personagem feminista tem essa vontade, esse desejo pela maternidade, porque normalmente, muitas vezes, muitas pessoas associaram o feminismo a
a ser algo contra a família, contra a maternidade. Então, eu acho que, nesse sentido, a série ela é bem sucedida de colocar a personagem feminista com esse desejo para a gente quebrar esse estereótipo de feminista só se preocupa com a carreira. Ao mesmo tempo, a gente também tem uma questão que acaba sendo negativa, no sentido de ela recusar ajudar a cunhada, elas são cunhadas, eu esqueci de mencionar, por uma questão dela. Então, ela está refletindo as questões do corpo dela em outra pessoa. Ela chega até a dizer para a Lígia que isso pode ser um erro, que acaba sendo algo meio problemático de ser dito, mas talvez dentro do contexto na virada dos anos 60 fosse plausível, né? E é muito interessante que durante esse diálogo a Lígia fala para a Teresa, então seu discurso feminista é só para inglês ver? Então aqui a gente já pega que existe uma incorporação do léxico feminista numa conversa cotidiana e uma associação dos direitos reprodutivos ao feminismo. E aí, nesse sentido, levanta alguns questionamentos. Assim, olhando no acervo da Folha, a gente é possível identificar que realmente as palavras feministas, feminismo já existiam na sociedade dentro daquele período. Só que a minha questão é até que ponto essa palavra estaria presente num discurso cotidiano e até que ponto a gente associaria o feminismo a algo positivo, a alguma coisa que não fosse vista de modo ruim para aquele período. Mas aqui eu já peço desculpas porque eu não tenho uma resposta, isso é só uma pesquisa inicial, então adoraria continuar pesquisando isso e me aprofundar muito mais sobre os debates daquele período. E se alguém quiser, se alguém tiver alguma indicação de bibliografia, inclusive, muito bem-vinda. Então, ainda assim, pensando na questão do léxico feminista, não mais nos anos 50, mas pensando agora no contexto contemporâneo, a gente pode perceber, de acordo com um artigo da Carolina Matos, que depois de 2014, 2015, existiu uma grande busca, um aumento na busca pelas palavras feminismo, empoderamento feminino, e que isso cresceu, né, em 354% em relação aos anos anteriores. E, além disso, o feminismo ele deixa de ser uma palavra suja, ele passa a ser incorporado ao produtos mainstream. Então, se a gente pensar que a série Coisa Mais Linda foi criada nesse contexto contemporâneo, que é uma série da Netflix, que foi criada não só para ser exibida no Brasil, mas para vender internacionalmente, então a gente pode pensar que a incorporação, nesse caso, bem explícito, a gente pode associar que é uma coisa que hoje em dia é positiva no sentido de que isso torna o feminismo algo comerciável e rentável. Então, faz sentido que apareça na conversa entre as duas personagens. E aqui eu retorno mais para falar da questão do aborto, que, como eu disse, ela associa a esse direito de escolha ao feminismo, e ela sabe que nesse sentido a personagem tem consciência, por mais que o contexto seja anos de 1959, que ela pode realizar esse aborto, e ela não desiste, então ela procura a ajuda da Malu e ela consegue realizar esse aborto. Só que o que acontece? Esse aborto ele não é exibido. A gente pode pensar que, a princípio, pode ser para gerar um suspense, né? Que o espectador fica, mas será que ela fez mesmo ou não o aborto? Só que essa revelação ela vai acontecer por meio da sogra dela e fotos que ela vai mostrar para o marido. Só que essas fotos elas não teriam sentido nenhum se não fosse as falas da personagem, elas não seriam carregadas de sentido. Então a gente vê que a mãe, ela chega para falar com o filho e ela diz que ela não estava errada, ela contrata um detetive para seguir a Lígia, o que é muito interessante, porque se não fosse um detetive, que é quase uma solução mágica, né, o melodrama sempre tem soluções mágicas para que as informações cheguem a quem deve chegar. Então, essa solução mágica ela é bastante eficiente, ela contrata o detetive para provar que a Lígia estava grávida, ela revela o aborto,
E aí a gente vê, essas são as imagens que o Augusto vê. É uma foto da Lídia saindo da frente de uma clínica médica. Mas, como eu disse, as imagens não teriam significado por si só, porque ela poderia ter ido para qualquer clínica médica e, enfim, como saber que essa é realmente uma clínica de aborto? E aí a gente tem aqui que a mãe dele, assim como ele, usa termos bastante negativos em relação à Lídia, chamando ela de piranha e biscate, e é ela que instiga o ódio no filho. Ele estava sofrendo, e aí que a vida dele já está arruinada, e ela vem e ironiza, dizendo, né, achei que você fosse forte, e aí pegando, realmente colocando o dedo na ferida, ela disse que o pai dele morreria de vergonha, e aí é depois disso que o personagem sai para matar a esposa. Então a gente tem aqui uma contradição no discurso pró-vida, né, porque se ela realiza um aborto, ela termina morta, né, e a gente tem também que a Lídia, ela poderia ter saído da trama, se fosse realmente só a necessidade da personagem sair, ela poderia ter saído de um modo positivo, porque ela faz o aborto, e ela também ela entra em contato com o músico, e ela é convidada para fazer uma turnê internacional, só que esse sonho ele não acontece. Então aí eu pergunto, será que então é porque realizar um aborto é imperdoável, então sempre a personagem que realiza um aborto, ela vai morrer, ou vai ter um final trágico? Será que não existe uma redenção para essa mulher? Então a gente tem que a Lídia, ela sofre sim a violência, a agressão, o estupro, mas o motivo mesmo pelo qual ela opta por realizar o aborto é porque ela quer seguir uma carreira como cantora. E daí nesse caso já por ser a carreira, a gente pode pensar que não seria um motivo justificável, ele parece um motivo mais egoísta. Então, aqui eu empresto uma citação da Condit, que ela diz que, aqui, novamente, Condit falando de séries americanas, ela diz que os momentos em que o aborto ele é justificável são quando as mulheres são muito jovens ou muito velhas, solteiras ou pobres. E nesse caso, a Lídia não se enquadra nessas categorias, porque ela era casada, e ela era casada com um homem rico, ela fazia parte da elite carioca, e então, qual seria a justificativa? Então, nesse caso, ela não teria essa redenção por esse motivo. E aí eu só quero falar um pouquinho da criminalização do aborto, porque muitas pessoas devem pensar que o aborto sempre foi algo criminalizado, só que nem mesmo dentro da igreja a gente pode afirmar que foi sempre desse jeito. Só depois de 1869, com o Papa Pio IX, é que o aborto ele passa a ser criminalizado a partir da concepção, de que se percebe que a mulher está grávida. Então, daí, desse momento em diante, a mulher que aborta passa a ser vista como uma assassina, mas antes disso, o aborto ele era visto só como um delito menor, tá? E eu acho, aqui a gente entra numa questão que eu acho um pouquinho problemática em relação à série, que é que em nenhum momento a série fala sobre métodos contraceptivos. E eu acho isso muito importante, porque se a gente pensar, a Lídia, ela engravida, mas a série, como eu já disse, se passa na virada de 1959 para 1960. E a pílula anticoncepcional, que é um dos métodos mais conhecidos, né, entre as mulheres na contemporaneidade, ele não existia no Brasil, ele só chega no Brasil em 1962. Então, assim, quais alternativas a mulher teria? Então, também são outras questões. Eu poderia pesquisar um pouquinho mais se existiam outros métodos contraceptivos na época, mas eu acho que só o fato de não ter um método contraceptivo o qual a mulher pudesse tomar para que ela pudesse pensar, eu não quero ter um filho, ele ainda não tinha chegado no Brasil. Então, só em 62 ele chega e ele traz essa revolução sexual, que é a dissociação entre o sexo e a reprodução. Então, se a gente pensar aqui, a gente tem que a série ela coloca muitas questões, que são a questão da violência doméstica, a questão do estupro dentro do casamento, a questão do aborto, que termina em feminicídio, e uma personagem que não é nem a personagem protagonista, então acaba condensando muitos assuntos em uma só personagem e acaba que eles são trabalhados de um modo um pouco superficial. Então, nesse momento, eu até me questiono se, como a gente tem muitas questões, e que são muitas questões pertinentes nos debates feministas contemporâneos, aí e pensando que não houve essa preocupação em explicar ou em
deixar com que o espectador tomasse conhecimento sobre os direitos reprodutivos e os métodos contraceptivos do período, eu acho que a sensação que dá é que a série está muito menos preocupada com o contexto histórico, além do que também emprestou uma alusão a um crime que ocorreu na virada dos anos 70 para os anos 80 e não nos anos 50 para os anos 60. Então, a gente tem várias questões digamos assim, problemáticas em relação ao contexto histórico. Então, parece que a série está muito menos preocupada com isso, com essa, digamos assim, veracidade dos fatos, mas por falta de um vocabulário melhor. E muito mais preocupada com trazer questões que são contemporâneas e que têm sido muito discutidas. Só que eu ainda acho que daria para ter sido trabalhado de um modo mais difundido, para que as coisas não ficassem ocultas nesse jeito, porque o aborto ele acaba entrando mais num conceito de um motivo pelo qual o personagem consegue se livrar de um assassinato, muito mais do que a questão de um debate sobre o aborto em si. E aí, pensando nessa dicotomia entre estamos falando de um feminismo dos anos 50, estamos falando de um feminismo contemporâneo, novamente eu empresto uma citação da Condit que diz que a televisão, de algum modo, sempre responde ao gosto político e às preocupações do seu público potencial. Então, eu acho que, independentemente do que aconteceu nos anos 50, aparentemente parece que a série está um pouquinho mais preocupada com o debate do público de agora, que é o público que está consumindo e que torna a série algo mais rentável e dentro do sistema capitalista no qual estamos inseridos. Acho que é isso. Muito obrigada. A Débora repassou aqui uma pergunta, acredito que foi no momento da minha apresentação, onde que ela poderia ver o filme. O filme está disponível no acervo online do MIS, do Museu da Imagem e do Som, que quem tiver interesse é só entrar. Peraí, só deixa eu ver aqui certinho. É acervo.mis-sp.org.br. Aí vocês fazem a busca com Mulher Sem Rosto, que vai aparecer, e aí vocês conseguem ver lá o filme na íntegra. Recomendo bastante, é bem legal. E quem tiver interesse nos outros filmes da Marinês também pode vir falar comigo por e-mail e a gente conversa. E eu também vi que a Mariana falou do curta Mother's Day, eu acredito que seja, de 2017. Isso, o Mother's Day, e que fala sobre essa questão das crianças que vão visitar as mães no presídio. Eu não vi o filme, mas eu acho interessante que no Como Mulher Sem Rosto, pelo menos, o filme não discute tanto a questão da maternidade no seu decorrer, mas esse aspecto vem bastante nessa cena final de visitação. Eu até, enquanto isso, separei alguns fotogramas aqui que eu acho que dá para mostrar, só para, né, vocês verem como que é, mais ou menos, que a gente percebe essa presença muito intensa de crianças, né? Tem muita criança, a câmera filma bastante as crianças. Então isso é bem interessante, como esse aspecto da maternidade aparece nesse final de uma forma muito sensível, assim, muito bonita, com bastante afeto. Eu vou mostrar para vocês rapidinho, já que a gente tem um pouquinho de tempo. Inclusive aqui, como vocês podem ver, é o filme que está no site do MIS, né? Caso alguém queira ver. E aí aqui a gente tem essa figura das crianças, então vocês podem perceber que é esse contato físico, que elas ficam tão privadas durante o filme, então eu acho é uma sequência que eu gosto bastante. E aí tem esse simbolismo da grade, né, que separa
né, separa as presidiárias desses entes queridos. Então, novamente, a gente tem, reforçando um pouquinho do que eu falei na apresentação, essa coisa do dentro e fora, e de como as presidiárias estão sempre nesse limite, né, a grade sendo esse limite, né, esse limite entre o fora e o dentro, e aqui que também separa ela dos entes queridos, dos familiares. Então a gente aqui tem inclusive esse plano, e mais esse aqui, né, que ela faz esse gesto de abraço nela mesma, para um familiar que está para fora. Então é um gesto bastante bonito, bastante simbólico, né, dessa situação das presidiárias. Aqui a gente pode ver também novamente essa coisa de tentar alcançar o fora sem realmente poder alcançar. E por fim, acho que eu só queria passar uma coisa que eu esqueci, que é as minhas referências bibliográficas, caso alguém tenha interesse, queira tirar algum print, alguma coisa assim. Tá aí. Eu tinha esquecido disso, desculpa. E eu acho que é isso. Não sei se teve mais alguma coisa. Acredito que não. Acho que não teve. Só um comentário em relação à apresentação da Virgínia, né? Que a Virgínia sempre está discutindo coisas super atuais, tanto na pesquisa dela quanto nessa série que ela está analisando agora. E hoje saiu a notícia de que, né, nessa semana, um caso de feminicídio, o autor do crime foi absolvido com base nesse mesmo preceito, né, de legítima defesa da honra. Sim. É inadmissível esse tipo de coisa. Quando eu vi a notícia, eu pensei assim, mas deve ser antiga. E aí você vê, tipo, não é antigo. Só para acrescentar uma coisinha que eu não falei durante a apresentação, ainda dentro desse contexto, é que quando eu falei do caso da Angela Diniz e do DOCA, ele realmente foi absolvido nesse primeiro julgamento, né? Mas aí depois, por pressão dos movimentos feministas da época, ele passou por um segundo julgamento, e aí ele foi condenado e ele cumpriu poucos anos. Na verdade, foram acho que 2 ou 3, e 2 ou 3 em prisão mesmo, e mais um período no semiaberto. Foi bem pouquinho, mas ainda assim ele foi julgado novamente por conta da pressão dos movimentos feministas da época. Então, só um adendo. O que, enfim. Então, se alguém quiser saber mais sobre isso, quiser pesquisar, debater, estamos aqui. Não, é interessante justamente de como a série usa isso, né, que é um caso ali dos anos 80 já, para poder, como você falou, né, ter essa roupagem mais feminista ali ainda já no finalzinho dos anos 50 para os 60. Então, tá sempre utilizando para dialogar com o contemporâneo o máximo possível, né? Sim, as adaptações. Bom, mas então eu acho que é isso, né? Agradecer a presença das pessoas que assistiram isso ao vivo. E lembrando, muito bom, né, que vai ficar online, caso alguém tenha tido algum problema, não conseguiu assistir, tá vindo só agora, vai ficar online aí para quem quiser ver. Obrigada. Agradeço também. Obrigada. E agradecer essa ideia da Socine, que é sempre bom ter a possibilidade de estar debatendo da Socine, mesmo que dessa vez de casa, e esperando que em breve a gente consiga estar juntas num congresso presencial. Isso. Sim. É isso. Acho que é isso. Então, boa noite, gente. Muito obrigada para quem acompanhou. Até a próxima. Continue acompanhando as lives da Socine aí. E é isso.
Hum,